Livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra, a passagem do Jordão. Versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e puseram ali antes que passassem. No livro de Números, capítulo... No livro de Números, capítulo 10, versículo 33, está escrito assim: assim partiram do monte do Senhor o caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Pai Eterno caminhou diante dele, caminho de 3 dias, para ele buscar lugar de deserto. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 e o versículo 25, está escrito assim: livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, versículo 25, está escrito assim: contexto da palavra. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Versículo 9. Moisés escreveu esta lei e deu o sacerdote filho de Levi que levasse a arca do concerto do Pai Eterno a todos a Sião de Israel. Versículo 25. E deu ordem Moisés aos levitas que levasse a arca do concerto do Pai Eterno, dizendo: o versículo 2 do capítulo 3 de Josué. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. O versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vide a arca do concerto do Pai Eterno, vosso Criador, e que os sacerdotes levitas levam a partir, e vós também do vosso lugar, e seguia. O versículo 4. E haja contudo distância entre vós e ela, como de medida de 2.000 côvados, e não vós cheguei a ela, para que saiba que o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca mais passaste antes. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12, está escrito assim: e marcaram-lhe
limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós que não subai ao monte, nem toquei ao seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim: e disse também o Pai Eterno a Moisés: vai ao povo e santificai-o hoje e amanhã, e lava ele a seus vestidos. O versículo 5 do capítulo 3 de Josué. E disse Josué também ao povo: santificai vós, porque amanhã fará o Pai Eterno maravilha no meio de vós. No livro de Números, capítulo 11, versículo 18, está escrito assim: e dirá ao povo: santificai vós para amanhã, e comerei carne, porquanto choraste aos ouvidos do Pai Eterno, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós ia no Egito, pelo que o Pai Eterno vos dará carne e comerei. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: levanta-te, santifica o povo, diz: santificai vós para amanhã, porque assim diz o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, de Israel: não tema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos. Não poderá suster de que tire o anátema no meio de vós. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5, está escrito lá assim: e disse ele: e de paz vim sacrificar ao Pai Eterno, santificai vós, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e Josué seus filhos, e convidou ao sacrifício. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: e levantou o Pai Eterno juiz que os livraram da mão dos que roubaram. O versículo 6 do capítulo 3 de Josué. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. No livro de Números, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim:
ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário, todo instrumento do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: nenhum se sustentará diante de ti, os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. No livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, está escrito assim: o Pai Eterno magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu ele majestade real, o qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, Salomão oferece sacrifício. Versículo 1. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Pai Eterno, seu Criador, era com ele, e magnificou grandemente. O versículo 7 do capítulo 3 de Josué. E o Pai Eterno disse a Josué: esse dia comerei e engrandeceste perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que leve a arca do concerto, dizendo: quando vier até a borda dos guardas do Jordão, pararei no Jordão. No livro de Josué, no livro de o versículo 9 do capítulo 3 de Josué. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai vós para cá e ouvi as palavras do Pai Eterno, vosso Criador. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecerei que o Pai Eterno vivo está no meio de vós, que todos lançará diante dos vossos cananeus, e os heteus, e os heveus, e os perizeus, e os gigaseus, e os amorreus, e os jebuseus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 2, está escrito assim: enviarei um anjo diante de ti, te lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os peruzeus, e os aveus, e os jebuseus. No livro de Deuteronômio,
capítulo 10, capítulo 5, versículo 26, está escrito assim: porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Pai Eterno, vivente, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, está escrito assim: e viu Samuel e notou que o Pai Eterno era com Davi, e Micai, filha de Saul, amava. No livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: bem pode ser que o Pai Eterno, teu Criador, ouça todas as palavras de Rabissa, que a quem enviou seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Criador do céu e da terra, que vivo para vituperá-los com as palavras que o Pai Eterno, teu Criador, tem ouvido, e fazer, pois a oração pelo resto me se acha. No livro de Salmo de número 44, verso 2, está escrito assim: como expeliste as nações com a tua mão e plantaste a lei, como frigiste ao povo e ele alargaste. No livro de Oséias, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se e nem contar-se. Acontecerá que no lugar onde ele dizia, vós não sois meu povo, se ele dirá, vós sois filhos do Pai Eterno vivo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16, está escrito lá assim: e Simeão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Tu és o Cristo, Filho do Pai Eterno vivo? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vós converteste ao Pai Eterno para servir ao Pai Eterno vivo e verdadeiro, porque ele mesmo anuncia de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vós converteste a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro.
versículo 11 do capítulo 3 de Josué: eis que a arca do concerto do Pai Eterno de toda a terra passará o Jordão ante de vós. No livro de Miquéia, capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, esmiaçará muitos povos, seus ganhos será consagrado ao Senhor, a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Então ele disse: estes são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. O versículo 12 do capítulo 3 de Josué: tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem. Versículo 13: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés do sacerdote que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão. Se prepararão as águas do Jordão e as águas de cima que descem pararão no montão. No livro de Salmo, de número 78, verso 13, está escrito assim: e dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. O versículo 14 do capítulo 3 de Josué: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram o sacerdote a arca do concerto diante de todo o povo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 45, está escrito assim: o qual nossos pais, recebendo também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até o dia de Davi. O versículo 15 do capítulo 3 de Josué: quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas abarraceiras, todos os dias da cega. Versículo 16: e passaram as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe a cidade de Adã, que está
da banda da Zarepta, da Zeratã, os que descia ao mar das Campinas, que o mar salgado faltava de todos e separaram. Então passou o povo defronte de Jericó. Versículo 17. Porém, o sacerdote que levava a arca do concerto do Senhor passaram firme em seco no meio do Jordão. Todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: esses são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos dos vales para o oriente e para o ocidente. No livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5, está escrito lá assim: e se te fadiga correndo com homem que vão a pé, como poderá competir com cavalo, se tão somente numa terra de paz? Esta confiado que fará na enchente do Jordão. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 9, está escrito assim: e partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas. E acamparam-se em Jotbatá. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: e portanto sacrificai vós, sede santo, pois eu sou santo, Criador do céu e da terra. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 29, está escrito assim: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram ele como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 3, está escrito assim: até o lugar do alto que Dante ali tinha feito, Abrão invocou-lhe o nome do Pai Eterno. Este foi o livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Que o Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra-nós de todos os maus. Boa noite para todos, fica todos na paz. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, se Ele quiser.